Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta Podcast, o podcast da Oncologia da Eurofarma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje no nosso Oncopapo, o Dr. Caio Niela. Ele é graduado em farmácia pela Universidade do Estado da Bahia. Ele também é especialista em farmacoterapia e interações medicamentosas na farmácia clínica. Atuou como presidente do Grupo Técnico de Oncologia do CRF Bahia, no ano de 2022. Farmacêutico em oncologia em uma clínica privada, localizada em Salvador, também na Bahia. Seja bem-vindo ao nosso Oncopapo, ao nosso OnConecta Podcast. Eu que agradeço pelo convite, agradeço à Eurofarma por desenvolver esse podcast que, na verdade, é algo que traz temas de bastante relevância para a prática clínica do farmacêutico, do médico, do enfermeiro, de diversos profissionais da equipe multidisciplinar. E trazer um tema como profilaxia antiemética é um tema de bastante relevância pelo fato de um manejo adequado, uma profilaxia adequada antiemética durante o tratamento oncológico, ela melhora a qualidade de vida do paciente durante todo o tratamento, diminuindo, inclusive, a possibilidade de hospitalizações ou até mesmo de abandono do tratamento. Ou seja, esse tema que será abordado hoje ele é de extrema relevância para a prática clínica, seja do médico, farmacêutico, enfermeiro, que também lida diretamente com o paciente. Ou seja, é um tema de grande relevância para toda a comunidade da área de oncologia. Esse é o nosso objetivo aqui do OnConecta. Como que surge, como que você começou essa história de querer entrar na oncologia como farmacêutico? Primeiramente, durante a graduação na UNEB, nós tínhamos um estágio curricular, que era logo no final do curso. E aí, optei por fazer esse estágio no Hospital Filantrópico lá em Salvador. E as pessoas na época, os estudantes na época, não tinham muito essa visão da oncologia. A oncologia ela foi se estruturando. Eu peguei uma fase justamente dessa estruturação da oncologia lá na Bahia. E a busca por profissionais nesta área era um pouco dificultada, porque não tinha estágio, a gente não tinha disciplinas que abordassem a oncologia durante a graduação. Aí, mesmo que eu tivesse uma experiência apenas como estagiário, logo quando surgiu a oportunidade em uma clínica privada, uma amiga e colega minha, ela me convidou para participar do processo seletivo e eu já estou há 10 anos nesta área, que é uma área onde o profissional ele precisa ser bastante humano, porque a gente lida com pacientes que estão com uma doença que, em alguns casos, quando não diagnosticada em tempo precoce, ela pode ser grave, e esse acolhimento ao paciente, esse perfil humanizado do profissional, ele é extremamente importante para que a gente consiga melhorar a autoestima do paciente, a qualidade de vida durante todo o tratamento, e o farmacêutico é uma peça fundamental nesse quesito. Eu acho que você usou a palavra correta, né? Como é fundamental o seu apoio, o seu acolhimento com pessoas que estão no tratamento oncológico. Eu já começo fazendo uma pergunta para você que muita gente quer saber do que acontece, né, nas medicações. Qual a incidência da náusea e vômito induzidos por uma quimioterapia? A náusea e vômito induzidos por quimioterapia são os eventos adversos mais frequentes durante todo o tratamento oncológico. Cerca de 70% a 80% dos pacientes que fazem quimioterapia e não utilizam a profilaxia podem apresentar náuseas e vômitos durante o tratamento. E mesmo após a instituição da profilaxia, ainda cerca de 55% a 75% dos pacientes podem apresentar náusea e 25% a 55% dos pacientes podem apresentar vômitos. E quando a gente fala em tratamentos com elevado potencial emetogênico, ou seja, elevado potencial de causar náusea e vômito, essa incidência ainda é maior. Sem a profilaxia, os pacientes que fazem tratamentos com alto potencial emetogênico podem apresentar estas reações adversas acima de 90%. Mas quando é instituída uma profilaxia ideal, baseada nas diretrizes internacionais, ainda cerca de algo em torno de 30% dos pacientes podem apresentar náusea e vômito, o que demonstra que ainda há campo para estudos e atualizações nesse sentido de profilaxia antiemética, até porque são vários os neurotransmissores, os receptores que estão associados à ocorrência de náusea e vômito durante o tratamento antineoplásico. Como o manejo antiemético inadequado pode impactar na vida do paciente em tratamento antineoplásico? Porque um paciente que apresenta náusea e vômito em virtude de um manejo inadequado, ele pode desidratar, esse paciente ele pode perder peso, esse paciente ele pode optar por abandonar o tratamento, pois ele está percebendo que aquele tratamento está te causando um mal muito pronunciado que acaba interferindo diretamente na sua qualidade de vida. Esse paciente ele pode precisar de uma internação em virtude
desses eventos adversos apresentados durante o tratamento. Logo, é muito importante que, ao iniciar o tratamento, o paciente ele faça aquela profilaxia adequada, baseada nas diretrizes internacionais, como diretrizes da ASCO, do NCCN, visando justamente fazer um controle adequado destas reações adversas e conseguir dar sequência ao tratamento com qualidade de vida e com segurança. Excelente. Quais são as estratégias farmacológicas que podem ser utilizadas para ajudar nesse manejo de náusea, vômitos, até induzidos pela quimioterapia? Na verdade, são estratégias não farmacológicas que eu vou abordar inicialmente, e essas estratégias não farmacológicas são muito difundidas através da equipe de nutrição, como, por exemplo, é importante que o paciente esteja alimentado antes de iniciar a quimioterapia. Muitas vezes o paciente ele tem uma visão contrária. Se é um medicamento que vai me causar náusea e vômito, então eu vou com o estômago vazio. Isso é um mito. É importante que o paciente esteja alimentado antes da sessão de quimioterapia. É importante também consumir alimentos leves, evitar alimentos gordurosos, evitar alimentos com cheiros muito fortes. Não somente alimentos, como odores muito fortes acabam gerando essa sensação de náusea durante o tratamento antineoplásico. É importante também evitar alimentos muito condimentados e é importante manter o paciente muito bem hidratado, pois náusea e vômito acaba gerando desidratação no paciente e isso, em consequência, pode causar distúrbios eletrolíticos e, consequentemente, pode trazer esse paciente para uma possível internação. Ou seja, é muito importante também o manejo não farmacológico, mas o manejo farmacológico também vai ser extremamente importante para que esse paciente ele consiga seguir o tratamento sem maiores complicações. O farmacêutico oncológico, então, também trabalha com as equipes oncologistas, né, contribuindo, agindo, né, dando suporte. Sim. Por exemplo, lá na clínica, eu que fui o profissional responsável por parametrizar toda a profilaxia antiemética de todos os protocolos de tratamento antineoplásico. Tudo isso baseado nessas diretrizes internacionais, que são as diretrizes da ASCO, do NCCN, também da ESMO, que é uma agência europeia. E todas elas se baseiam, na verdade, nas mesmas classes de medicamento. Há uma diferençazinha ou outra, mas nada que impacte no manejo adequado, numa segurança durante todo esse processo de tratamento e de profilaxia. Aí é importante que tenha um farmacêutico habilitado na equipe, pois é ele quem vai, de acordo com o protocolo, estabelecer qual é a profilaxia mais adequada para aquele protocolo, para que o paciente siga o tratamento sem maiores complicações do ponto de vista antiemético. Isso é comum hoje do farmacêutico estar junto a essas equipes médicas? No passado, não. No passado, o farmacêutico ele acabava sendo visto apenas como aquele profissional responsável pela manipulação dos medicamentos antineoplásicos, o farmacêutico em oncologia. Mas, atualmente, o farmacêutico ele passou a integrar a equipe multidisciplinar com a função também clínica, pois é esse o profissional que detém o conhecimento dos medicamentos em relação a mecanismo de ação, possíveis interações medicamentosas, manejo de reações adversas, prevenção, como é o caso do cadastro dessas profilaxias, que eu fui o responsável por cadastrar, baseando-me nos protocolos internacionais. Ou seja, o farmacêutico, cada dia que passa, ele tem ganhado mais importância em atividades clínicas, principalmente na área de oncologia. Olha, eu acho, assim, incrível que a gente possa ter essa participação do farmacêutico dentro dessa estrutura de comunidade médica com apoio à oncologia, né? É fundamental hoje em dia. Com certeza. Quando a gente fala de fisiopatologia, da náusea, do vômito, como que funciona esse mecanismo dentro da quimioterapia? A fisiopatologia da náusea e do vômito, ela envolve o sistema nervoso central, através da zona do gatilho quimiorreceptora e do centro do vômito, fica localizado no sistema nervoso central no bulbo, e também envolve o sistema nervoso periférico. Por exemplo, a quimioterapia, a tradicional, ela acaba não sendo muito específica para o tumor. Ela também atua em tecidos que têm uma renovação pronunciada no nosso corpo. Por exemplo, mucosa acaba se renovando com a grande frequência, pele acaba se renovando com a grande frequência, tanto que os cabelos que são anexos da pele, eles também, para determinados protocolos, eles tendem a cair durante o tratamento. A medula óssea, que é quem é responsável pela produção das células sanguíneas, ela também acaba
sofrendo interferência da quimioterapia. E as células do intestino, que são as células do intestino delgado, as células enterocromafins, elas são células ricas em serotonina, que é um neurotransmissor que também está envolvido na fisiopatologia da náusea e vômito. Uma vez atuando nas células do intestino delgado, mesmo que este não seja o alvo da quimioterapia, o que é que pode ocorrer? Essas células elas irão lisar, irão liberar o conteúdo de serotonina interno, que irá ativar o nervo vago, gerando um sinal que vai ativar a zona do gatilho quimiorreceptora e também ativando o centro do vômito, induzindo no paciente o ato do vômito, que é o ato de ejeção do conteúdo gastrointestinal. Pode atuar desta forma, através do sistema nervoso periférico, mas a quimioterapia também pode atuar diretamente no centro do vômito, ou seja, um efeito direto. Pode atuar ativando diretamente o centro do vômito, induzindo o vômito, ou atuar através da zona do gatilho quimiorreceptora. Essa zona do gatilho, uma vez ativada, ela vai transmitir o sinal para o centro do vômito e o paciente vai apresentar náusea e liberar o conteúdo gastrointestinal. É também importante ressaltar que nessa fisiopatologia, muitos receptores estão envolvidos nessas regiões, como, por exemplo, receptores serotoninérgicos, que são receptores de serotonina, receptores de dopamina, receptores de histamina. E a partir do conhecimento desses receptores, eu posso atuar com a minha farmacoterapia, com a farmacoterapia antiemética, bloqueando. Ao bloquear esses receptores, eu acabo inibindo o sinal da náusea e vômito e consigo controlar de maneira eficaz a náusea e vômito induzidos por quimioterapia. Aí é mais ou menos essa a fisiopatologia da náusea e vômito, e o conhecimento do profissional a respeito da fisiopatologia auxilia numa atuação mais eficaz e segura para a profilaxia, que é a prevenção, e o manejo desses sintomas que são os mais frequentes associados ao tratamento antineoplásico. Eu não tenho dúvida que os farmacêuticos que estão ouvindo ou assistindo ao OnConecta hoje estão assim vidrados na sua qualidade, né, de explicação técnica. Isso é extremamente importante para nós. Então eu vou lá com mais uma pergunta. Quais as principais classes utilizadas na profilaxia dessas náuseas e vômitos na quimioterapia? Daí que foi importante a pergunta anterior, porque eu entendendo a fisiopatologia, eu vou saber como é que eu vou atuar. Eu falei que a fisiopatologia envolve alguns receptores 5-HT3, que são serotoninérgicos, receptores de neurocinin 1, que também são importantes na fisiopatologia da náusea e vômito, receptores de histamina, receptores de prostaglandina, ou seja, o conhecimento a respeito desses receptores fará com que eu entenda quais são as classes terapêuticas que poderão ser utilizadas na profilaxia e no manejo da náusea e vômito induzidos por quimioterapia. Aí as classes terapêuticas que eu tenho, antagonistas serotoninérgicos, ou seja, se a serotonina ela estimula a náusea e vômito, eu vou bloqueá-la. Quais são os membros dessa classe de antagonistas serotoninérgicos? Ondansetrona, granizetrona, que são os agentes antieméticos antisserotoninérgicos de primeira geração, e também temos a palonosetrona, que é um medicamento que já consegue proteger mais o paciente contra náusea e vômitos tardios. Já a granizetrona e a ondansetrona tem uma meia-vida menor e acaba não protegendo tanto. Protege mais com náusea e vômitos agudos, mas tardio acaba não pegando tanto. E outra questão da palonosetrona é que ela tem uma afinidade cerca de 100 vezes maior pelo receptor serotoninérgico do que a granizetrona e a ondansetrona. Logo, ela acaba sendo mais eficaz para o paciente durante o tratamento oncológico. Aí eu falei uma classe. Temos também os bloqueadores dos receptores de neurocinin 1, onde os representantes da classe são apreptanto, que é um medicamento utilizado por via oral. Temos também o fosapreptanto, que é utilizado por via endovenosa e é bastante utilizado para protocolos de alto potencial hematogênico. Temos antagonistas dopaminérgicos, como, por exemplo, a olanzapina, que foi incluída como profilaxia antiemética para náusea e vômito durante o tratamento oncológico a partir de 2017. É um antipsicótico, ou seja, um medicamento antipsicótico sendo utilizado para manejar náusea e vômito. Mas, como eu informei, existem receptores de dopamina na fisiopatologia da náusea e vômito e, por isso, a olanzapina também é utilizada. E a dexametasona, que é um corticoide, mas, como eu informei também, a fisiopatologia da náusea e vômito envolve receptores de prostaglandinas. A dexametasona ela inibe a produção de prostaglandina, logo eu não vou ter prostaglandina suficiente para ativar
o sistema que envolve essa fisiopatologia e a partir daí eu consigo controlar. Existem também outras classes, mas que do ponto de vista de profilaxia acabam não sendo tão utilizadas, como por exemplo, bloqueadores do receptor de histamina, como o dimenhidrinato, que é um medicamento que também pode ser utilizado em casa. Pacientes não oncológicos também utilizam o dimenhidrinato e conseguem controlar náusea e vômitos de maneira bem interessante. Os antieméticos, eles provocam efeitos colaterais? Sim. Muitos desses efeitos, dessas reações adversas dos antieméticos acabam sendo confundidas também com reações adversas da quimioterapia. Por exemplo, os antagonistas serotoninérgicos, eles podem causar cefaleia. Tem quimioterapia que também o paciente apresenta cefaleia. Eles podem causar constipação e diarreia, que são eventos adversos comuns durante o tratamento oncológico, ou seja, nessa hora de discernir o que é que está causando, a gente sempre acaba colocando na conta da quimioterapia, mas pode ser esses antieméticos os potenciais causadores dessas reações. Os agentes antisserotoninérgicos, eles também acabam influenciando no intervalo QT, o que vem a causar, em alguns pacientes, arritmias cardíacas. Mas a palonozetrona, que é um agente antisserotoninérgico de segunda geração, ela já não tem esse potencial. Logo, se é um paciente cardiopata com arritmia, a gente pode optar por utilizar a palonozetrona ao invés dos fármacos de primeira geração. Aí está a importância do farmacêutico também nesse sentido. Temos os bloqueadores dos receptores de neurocyanina 1, a exemplo do fosapreptanto, apreptanto, netuptanto. Esses medicamentos eles já podem causar fadiga, também podem causar constipação, podem causar diarreia, são as principais reações. E para o fosapreptanto, que é um medicamento endovenoso, quando o paciente faz por acesso periférico, também pode causar flebite, que é a inflamação da camada interna do vaso, podendo ocasionar vermelhidão, que é o rubor, podendo ocasionar calor na região, dor por conta dessa inflamação. Já partindo para os antagonistas dos receptores de dopamina, por exemplo, a olanzapina. A olanzapina, como eu informei, ele é um antipsicótico. E a olanzapina, ela causa sedação. Os estudos iniciais com olanzapina para a profilaxia de náusea e vômito foram feitos com a dose de 10 miligramas, mas perceberam que esta dose estava causando muita sedação nos pacientes. Fizeram outro estudo com a dose de 5 miligramas e perceberam que manteve a eficácia para o controle de náusea e vômitos e diminuiu a ocorrência de sedação. Também temos os corticoides, a exemplo da dexametasona. A dexametasona ela é utilizada para diversas finalidades na oncologia. Ela é utilizada na hematologia, na verdade os corticoides são utilizados na hematologia com objetivo imunossupressor para cânceres hematológicos. É utilizado também para prevenção de reação infusional, ou seja, reação alérgica durante a infusão da quimioterapia. E a dexametasona também é utilizada como antiemético. E como antiemético, essa dexametasona ela também pode causar no paciente hiperglicemia. Às vezes temos um paciente diabético e eu posso optar pela utilização, por exemplo, da dexametasona ou de um antagonista serotoninérgico. Aí está a função do farmacêutico. O que é que eu posso fazer? Ao invés de utilizar a dexametasona que causaria uma hiperglicemia naquele paciente que já tem diabetes, eu posso optar por utilizar uma outra classe. Aí, desta maneira, eu faço um apanhado das classes, do seu uso e das principais reações adversas. E, dentre essas reações, muitas são confundidas também como reações da quimioterapia pelo fato de também serem reações ocasionadas por alguns agentes antineoplásicos. É a experiência que faz com que você conheça tantos termos técnicos, com tanta sabedoria, decora tudo isso, como que você consegue ter tanta vivência ali de mostrar esses termos com tanta precisão? Eu sempre tive muita paixão pela farmacologia. E na farmacologia, a gente entender o processo fisiopatológico, fisiológico, a gente acaba tendo uma maior facilidade na fixação desses nomes. Mas tudo isso vem de um entendimento da fisiologia. Porque quem procura aprender farmacologia sem entender a fisiologia e a fisiopatologia, realmente acaba gerando confusão com tantas siglas e tantos nomes complexos. Mas a partir do momento em que tenho essa afinidade pela farmacologia e que eu gosto de entender todo esse processo fisiológico e fisiopatológico, fica muito mais fácil encaixar as peças e gerar uma linha de raciocínio que me permita entender sem precisar decorar. Eu quero te convidar para um próximo episódio para a gente falar dos fatores de risco na quimioterapia. Posso contar com a sua presença? Com certeza. Estarei
Às ordens. Ótimo. Bom, esse é o Conecta Podcast, falando com o Dr. Caio Niela. Estamos nas principais plataformas digitais. Acompanhe a gente e até o próximo episódio.